Tem coisas, irmãos, se Deus não ministrar no nosso espírito, a gente deixa passar. Às vezes tem pessoas na sua vida, no seu convívio, na sua casa, que você ainda não percebeu o quanto essa pessoa precisa ser honrada por você. E aí depois que ela foi embora, aí você vai se lembrar o valor que realmente ela tinha para você. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de fazer isso com a irmã Maria em vida. Porque uma pessoa, irmão, que é fiel a Deus, é o próprio Deus que honra ela. Foi assim que Deus fez com Davi. Tirou Davi de trás das malhadas. Eu imagino, talvez você se acha tão cansada, tão cansado. Eu imagino que tudo que está nessa mulher já vai fazer 91 anos. E ela não é obrigada, irmão, a fazer nada com 91 anos. Ela não é obrigada a votar. Ela não é obrigada a fazer nada. E servir a Deus, então, é esse Deus que não vê, é esse Deus que não toca. E continua, irmão. Mas, quando ela aceitou Jesus, eu tinha 3 anos de idade. Talvez 50% aqui nem nascido era. E essa mulher está constante na presença do Senhor. Depois você pergunta para ela o que ela descobriu, o que ela viu em Jesus. Talvez ela possa fortalecer a nossa fé, a sua fé. Se você passou por tantas dificuldades, por tantas lutas, com 20, com 30, com 40, com 50, com 60, com 70 e quer desistir, depois você bate papo com ela, com 91 anos. Talvez ela tenha alguma coisa para nos ensinar, nos estimular a ser fiel a Deus. Até mesmo os próprios filhos, né? Que tem um grande exemplo dentro de casa. Eu fico muito feliz pela oportunidade que nós temos de reconhecer a fidelidade a Deus de uma pessoa como a irmã Maria, com a idade que ela tem. E vai viver 100, 110 e nós vamos pôr para morrer, irmã Maria. Os demônios, tudo que queria acompanhar, só deu azar. Falei assim, é hoje que ela não vai não, tá? Ele olha para você, ainda está vivinha lá, está no culto, está no madrugadão. Louvado seja Deus pela sua vida. Queridos, é importante que nós venhamos a valorizar esse tempo que o Senhor nos dá para a ceia. Estava conversando com uma pessoa desses dias, ele cresceu dentro da igreja, e eu também já tinha aí a minha caminhada pelos meus 15, 20 anos de crente, né? Talvez 15, e não ouvia tão intensamente como quem era a pessoa do Espírito Santo. E pela experiência que eu tive pessoal, eu achei por necessário conhecer mais do Espírito, aprender mais do Espírito. E me sinto muito feliz por essa descoberta. Durante esses 8 anos, Deus tem nos dado graça pelo seu Espírito, pela sua graça, pela sua bondade. E nós muitas vezes viemos pelo ato da ceia. Mas às vezes você não sabe nem por que você come o pão, nem porque você bebe do cálice, o que significa isso. E quando eu era católico, o que me chamava a atenção é que eu tomava só o cálice, eu não comia o pão. Eu não comia o pão, só tomava o cálice. E eu doidinho para beliscar o pão, ninguém me dava. Comia o pão e não... A Juliana sabe o que eu estou falando, a hóstia. E aquilo ali me chamava a atenção, porque que não era o pão e o cálice.
Depois nós conhecemos a palavra do Senhor, e quando eu comecei a cear na igreja, eu achei legal que aí eu comi o pão e o cálice. Então, existe essa cultura, mas no Evangelho, muitas vezes nós fazendo as coisas no automático, também não aprendemos. Então, o sentido da ceia do Senhor não é só nesse momento. Esse momento a Bíblia chama de memorial, até que Ele venha. Então, significa que as duas coisas se associam. Então, Jesus disse, vocês vão participar da ceia até eu voltar. Então, Ele nos dá a esperança pela sua volta, pelo seu retorno. Isso é maravilhoso. Então, se Ele nos orienta a ceiar até que Ele venha, significa que um dia Ele vai voltar. E aí nós cearemos com Ele. Vamos ceiar com Ele. Então, esse momento aqui da ceia é um momento oportuno de um grande privilégio. Mas o maior privilégio vai ser que nós vamos ceiar com Cristo na sua glória. Quem estiver lá, verá e participará dessa mesa extraordinária. E quando você dá sequência a isso, você vai ver Pedro falando que Paulo também falando que é o símbolo da nova aliança com Cristo Jesus. E essa aliança, ela foi feita através de quê? Do sangue que foi derramado. Derramamento de sangue. Então, quando você ceia, quando você toma do cálice, come do pão, você está demonstrando que você tem uma aliança com Cristo Jesus. A ceia não é para qualquer um. Ceia é para aqueles que aceitaram a morte e ressurreição de Jesus Cristo como perdão do meu e dos seus pecados. Uma aliança com Cristo, irmãos. Uma aliança com Cristo. Mas a questão sempre porque Jesus a gente não vê. Muitas pessoas oscilam na sua fé, porque o nosso país, por ser um país muito católico, nós nos tornamos um povo que acreditamos só no que nós tocamos, apalpamos e pegamos. Nós temos muita dificuldade de crer pela fé. Pela fé. Nós temos que ter algo para escorar, algo para pegar. E também tem a participação do corpo de Cristo. Então Jesus nos ensina que aqueles que ceiam, que comem do pão e do cálice, faz parte do corpo de Cristo. Então esses é para aqueles que fizeram a sua aliança, aceitaram o seu sacrifício e passaram a fazer parte desse corpo. Também fala de nós sermos unidos com Cristo, a sua semelhança. Essa é a dificuldade das dificuldades. Porque o nosso passado, ele nos prejudica, porque nós tivemos pais que não correspondiam com a nossa perspectiva, nós tivemos uma família falha, com várias dificuldades, e mazelas, e abusos. Como que nós vamos entender que somos semelhantes a Jesus? Porque nós sempre olhamos para a nossa aparência e dizemos, estamos muito longe de parecer com o Mestre, com Jesus. Mas Ele disse que quando nós temos aliança com Ele, nós fazemos parte do seu corpo, nós nos tornamos semelhante a Ele. Ninguém joga a cadeira para o alto, ninguém fala é verdade, é isso mesmo, eu pareço com Cristo. Ninguém fala. Ninguém. Ah, não pode jogar a cadeira. E Ah, mas já passou as eleições. Pegou, né? Olha aí. Irmãos,
tudo bem. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você parece com Jesus. Vai, fala. Não é porque você acha, não é porque você pensa, é porque Ele diz que você parece. Pronto. Ninguém pode falar diferente. Você percebe que a nossa mente natural, ela não aceita as coisas espirituais. Ela não aceita. E por último, a vida de Cristo em nós. A vida do Senhor Jesus dentro de mim, dentro de você. Ele diz que aqueles, lá em João 6, que aquele que não come do pão, que não bebe do cálice, não tem vida em si mesmo. Não tem vida em si mesmo. Então, diante dessas coisas, nós precisamos sempre valorizar as coisas espirituais. E você valoriza como? Participando. Você aceitando. Você estando presente diante desses atos. É isso que daqui a pouco é o que nós vamos fazer. Eu quero conversar com vocês sobre uma fala de Jesus. Essa Bíblia minha aqui, ela tem as letras vermelhas. Até um dos candidatos lá de São Paulo disse que aprendeu muito usando esse tipo de Bíblia, com as letras vermelhas. Por quê? Porque ele pegou todas as palavras de Jesus para aplicar para os seus ensinamentos seculares. E você acredita que dá certo, irmão? Por quê? Porque se é para a igreja universal do Senhor Jesus, que dirá por um homem. Se você colocar em prática, também resolve. Dá certo. E em uma dessas palavras, Jesus, o tema que eu quero falar com vocês é hoje, está aí? Irmão, olha a lâmina que eu fiz. Olha a lâmina que eu reproduzi. Tudo eu, tudo eu, tudo eu. Ô Dali, obrigado, tá? Fernanda, muito obrigado, tá? Por essa lâmina maravilhosa. E também tem expressão, meu Deus. Repita-se comigo. Ele disse que voltará. Repete. 1, 2, 3. Eu te pergunto, disse mesmo? Você sabe onde está escrito? Ou você só fala porque alguém falou, porque ele disse? Se ele disse, Jesus pode mentir? Não. Então vamos recapitular algumas coisas que antecedem a isso. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, verso 2 diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor parava sobre a face da terra. A Bíblia diz que o Senhor criou os céus e a terra. Primeiro, segundo, terceiro dia, quarto, quinto, deu forma a toda a existência humana, da terra, os animais, a natureza, e no sétimo dia ele descansou. Aprenda aí, você não tem 7 dias da semana, você só tem 6. Um é do Senhor. Ok? Não pega aquilo que não é seu, é de Deus, tá bom? Está no culto, está na igreja, é você obedecer esse mandamento, tá? Não faça nada, vai para o Senhor. Em 2 Pedro, capítulo 4, não precisa colocar agora, nós vamos discorrer isso. Jesus falou, coloca aí por gentileza. João 14, 18. João 14, 18. Não vos deixarei órfãos. E o quê? Voltarei para... Quem disse isso? Então ele vai voltar. Segundo texto, Mateus 16, 27. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Quem disse isso? Então ele está dizendo que ele vai voltar em quê? Em glória.
e junto com ele os seus anjos. Os anjos também disseram que Jesus irá voltar. Atos, capítulo 1, versos 6 ao 11. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões, anjos, vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim para o céu como viste, e algumas versões está a subir. É como se desse, irmãos, nesse caso aí, desse uma pausa. Essa fala dos anjos é como se desse uma pausa. E no verdadeiro dia que Jesus vier, que ninguém sabe nem o dia e nem a hora, só a Trindade, esse pause vai ser acionado. Justamente como está sendo dito pelos anjos. Assim como vós viste subir, vós vereis ele voltar. Então será uma volta pessoal. Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar porque ele mesmo disse. Ele vai voltar porque os anjos dizem. Ele vai voltar porque os profetas dizem. Ele vai voltar porque os apóstolos disseram. Então todos eles trataram muito bem sobre a volta do Senhor Jesus. Agora a pergunta é: você está preparado? Você está pronto para o dia que Ele vai voltar? Para o dia que Ele vier? Esteja atento, igreja. Esteja atento com isso. Porque Paulo pregava. Pedro pregava, nós vamos ver na sua palavra. Só que muitos de nós estamos esquecendo que ainda que os anjos não dissessem, ainda que os profetas não falassem, ainda que os anjos não anunciassem, se Jesus Cristo disse, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai voltar. Quando você observa sobre a primeira vinda do Senhor Jesus, foi anunciada? Foi profetizada? Foi dita? Sim ou não? Aconteceu? Pega isso. Por que você é um cristão? Por que você é uma cristã? Hoje pela manhã o pastor Paulo falou do pequeno Cristo. Pequeno Cristo significa atitude semelhante ao grande Cristo, ao cabeça, ao Senhor, ao Salvador. Por que você se considera? Por que você frequenta a igreja? Por que você anda com a Bíblia? Por que você lê? Por que você faz isso? Quem foi que te mandou? Quem foi que te obrigou? Ou você age com efeito manada? Faz porque todo mundo fez. Faz porque todos fazem. Mas você não sabe para onde você está indo. Dá uma melhorada no meu retorno aqui, por favor. Cadê os meninos? Você sabe porque você é um cristão, uma cristã? E às vezes, irmãos, nós temos atitudes equivocadas porque nós não sabemos. Nós só vivemos pelo que falam, pelo que dizem. Nós não temos a nossa experiência pessoal com Jesus Cristo.
É porque o pai foi, a mãe foi, porque o irmão foi, porque o vizinho convidou. A gente não mergulha, a gente não se aprofunda. A gente vive uma vida rasa. A gente vive uma vida medíocre na nossa vida cristã. E a gente não tem um relacionamento com Cristo. A gente usa Deus para aquilo que a gente precisa. E depois que a gente pega o presente, o milagre, a gente vai embora e diz: Deus, tchau. Não, isso não é conhecer Deus. Isso é usar Deus. Conhecer Deus é uma dependência em tudo que nós fazemos. Se realmente nós o recebemos e nos tornamos um cristão. Você não pode dizer que é um cristão, você não pode usar o nome de Cristo se você não se identifica com esse nome. Você não pode. É importante demais isso, irmãos. Quando você vai pensar sobre o que está escrito, porque você serve ao Senhor, você observa, o Messias era descendente do rei Davi. Foi profetizado isso ou não? Foi. Que ele seria descendente de Davi. Você vai ver isso em Isaías, você vai ver isso em Lucas. O Messias viria de onde? Qual é a cidade que viria o Messias? Qual é a cidade? Nem se a cidade a gente sabe de onde veio o nosso Messias. De Belém. Fosse para dar um prêmio. O Messias seria nascido de quem? Qual que é o nome da mãe de Jesus, gente? Ai, graças a Deus, que é Maria. Diz que teve um dia que o pessoal estava orando, né? Orando a Jesus, estava começando a orar pelos anjos, a orar pelo anjo Rafael. Nós precisamos conhecer as grandezas do reino espiritual, irmão. O Messias nasceria de uma virgem, Lucas capítulo 1. Nós vamos ver o sacrifício do Senhor Jesus sendo narrado pelos profetas. Aquilo que apontava a crucificação do Messias. Jesus foi crucificado. Jesus foi morto. Eu pedi para colocar esses 3 princípios aqui. O primeiro princípio é a crucificação de Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado. Ele foi morto. Ele foi sepultado. Aqui está o segundo ponto. Mas a Bíblia diz que a sepultura não pôde, pelo poder de Deus, o deter. E o que aconteceu? Ele ressuscitou. Ele não está. Eu e você não servimos mais um Jesus na cruz, pregado no Calvário. Você pode aplaudir ao Senhor? É interessante, irmãos, que você vai ver uma situação que precisa nos deixar muito atentos com tudo que eu estou dizendo para vocês. E de fato, no nosso meio, até que ele venha, e em muitos casos, você talvez não está vendo não está percebendo o discernimento. Sobretudo nesse momento político nosso do Brasil, nós nunca vivemos isso antes. O quanto a igreja do Senhor Jesus está tomando um lugar que não deveria tomar. Está esquecendo aquilo da qual nós temos a responsabilidade. A responsabilidade é ser cheio do Espírito Santo e ser testemunha do Senhor Jesus nos confins da terra, em Samaria, na Judeia, em Jerusalém, em todos os lugares, irmão. Sabe o que está acontecendo? Os ímpios estão de plateia, assistindo a igreja do Senhor Jesus
brigar, se degradar por político fulano, ciclano e beltrano. E nenhum desses políticos morreu na cruz do Calvário pela sua igreja. Isso é muito sério. Nós estamos investindo em coisas, dando prioridade a coisas que a gente não deveria dar. Quando eu digo de prioridade, é quando eu inverto o processo das coisas. Porque se eu estou inserido no contexto político, é uma escolha. Eu fazer a igreja estar é outra coisa. Porque a igreja não é minha, a igreja é do Senhor Jesus. E diante disso, acontece um fato. Coloca aí, por favor. Pedro. Primeira Pedro. Não. É 2 Pedro. Eu dei segunda. Deixa eu ver aqui, eu lhe passo. Segunda epístola de Pedro, por gentileza. Segunda epístola de Pedro. Capítulo 3, a partir do verso 1. Eu passei para você 4, não foi, Fernando? I'm sorry, thank you so much. Quando você tem que se desculpar por alguma coisa errada, inventa alguma coisa. Pede perdão em inglês. 2 Pedro capítulo 3, verso 1 ao 18. Coloca na Almeida a revista atualizada, por gentileza. Se nós, como igreja, nos dias atuais, não tomar cuidado, nós podemos pegar o caminho do que já aconteceu com Pedro. Nós começamos a banalizar as coisas que a gente nunca deveria banalizar. Daqui a pouco a gente vai colocar um partido no Senhor Jesus. Eu imagino, qual é o partido que você daria para Jesus? Qual é o número dele? Qual que é o santinho que você ia levar para votar em Jesus? Isso já estava acontecendo, irmãos. Pedro teve necessidade, ele já tinha alertado, já tinha falado na primeira carta. A primeira carta ele estava falando a respeito de alguns judeus cristãos. Na segunda carta você vai observar e diz: amado, essa é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças da vossa mente esclarecida. O que significa mente esclarecida? Pessoas que já têm o quê? Conhecimento. Esclarecimento. Então, se essa mente esclarecida que tem conhecimento, por que ele está precisando de falar de novo? Por que ele está tendo que repetir? Se essa mente é tão esclarecida. Eu falei aqui hoje pela manhã, eu gostaria que você repetisse comigo. Toda mente, por mais inteligente que ela seja, ela precisa ser conduzida a esse nível de inteligência. Você precisa dar informação à sua mente sobre o que você quer que ela seja inteligente. Interessante que o meu carro tem os cintos de segurança. E todas as pessoas que entram nele não colocam o cinto. Teve um dia que eu ganhei uma multa, irmão. Eu levei os meninos aí no lugar, e os meninos foram brincando e não colocou o cinto. Nós passamos na barreira, e eu de cinto, todo presença com guarda. Ele falou assim: o senhor está multado. Eu falei: por quê? Os meninos estão todos sem cinto aqui atrás. E eu levei os meninos para passear, e o cinto tudo embutido. E o carro agora, você entrou, ele buzina. Eu, graças a Deus, não tomo mais multa. Ele fica apitando, 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 até a pessoa colocar o cinto. Hoje eu fui comprar a cesta,
Quem lembrou de trazer o quilo de alimento não perecível, dá um glória a Deus aí. Olha aí, irmãos, olha aí, irmãos, olha aí. Esqueceram, né? Mas eu vos lembro. Traga durante a semana. Agora você vai trazer 2 cestas, só por causa disso. E eu fui lá, comprei a cesta e coloquei em cima do banco. A cesta não é gente. E o que aconteceu, irmão, com o carro? Começou a pitar, pip, pip. Eu falei assim, ele foi enganado. Mas é isso que eu quero mostrar para vocês. Cuidado para você não ser condicionado àquilo que Deus não quer que você seja. Formularam no painel do carro que toda vez que alguém entrar ali é um ser humano. E foi demonstrado que não é um ser humano, é um saco com cesta básica. Então, Pedro está alertando isso, amado. Essa é agora a segunda. E a mente de vocês são esclarecidas, verso 2. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como os mandamentos do Senhor e Salvador, ensinando pelos apóstolos. Aqui você vê 3 referências que eu compartilhei com vocês. Repita comigo: apóstolo, Senhor Jesus, e quem mais? Os profetas. Pedro está dizendo, vocês foram ditas por eles palavras que vocês não deveriam esquecer nunca. E hoje pela manhã, depois que o pastor Paulo terminou a mensagem, eu coloquei o versículo novo para lembrar. Porque a gente sai daqui, irmão, se perguntar o texto, o que foi dito, nós não lembramos. Por quê? Porque nós deixamos a nossa mente vulnerável a tudo. A tudo. A nossa mente, ela precisa de instruções com relação àquilo que a palavra de Deus manda nós fazermos. A Bíblia orienta nós orarmos para que a nossa mente seja cativa à obediência à palavra de Deus. O que é ser cativo? Ser atencioso, ser comprometido, ser leal àquilo. Por que a mente? Porque a mente, irmão, te leva aonde ela quer. Você pode estar no lugar, e você em Nova York, Paris, e você está aqui em Goiânia. Então Pedro está dizendo isso, está alertando isso para eles. Vocês foram alertados pelo próprio Jesus. Diante de quê? Diante do que eu acabei de ler agora. Como o texto de Mateus, como o texto de João, ele dizendo, eu não vos deixarei órfão. Verso 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, olha aí, Pedro está dizendo nos últimos dias de Pedro, já se passaram 2000 anos, então nos últimos dias de Pedro, para nosso dia, já passou muito mais anos. As coisas complicaram muito mais, e uma delas é o que eu acabei de falar com relação à política. Anarquia, irmãos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Escarnecedores, quem poderia me dizer o que significa escárnio? Zombaria. E o que é zombaria? É você negar que o verdadeiro é verdadeiro e você substituir por um falso, por aquilo que você acha que é certo. Ele diz, vai acontecer no nosso meio zombarias. O evangelho nunca foi zombado como nos nossos dias. As pessoas caçoando, brincando com os dons espirituais, com a palavra de Deus. Pedro está falando sobre isso. E qual que é o fundo disso? O fundo disso é que as pessoas, elas esqueceram que foi Jesus que disse que Ele está voltando. Verso 4. E dizendo, onde está a promessa da sua vida? Olha que abuso, irmão. Olha que audácia. Você sabia que tem muitos crentes que eles zombam, que eles caçoam da palavra de Deus? Sabia? Como, pastor, que eles fazem isso? Não obedecendo. Simples.
E as suas paixões, em algumas versões, está concupiscência, desejo exagerado. Apocalipse diz: aqueles que se limpam mais, se santifiquem mais. Aqueles que se sujam mais, Vocês vão ver pessoas que Deus já usou tanto nessa vida. E você vai dizer: isso aqui Deus usava para curar enfermos. Esse aqui tinha uma palavra maravilhosa. Foi através da palavra dele que eu converti. E você não vai entender por que aquela pessoa hoje não serve ao Senhor e está numa situação deplorável. Por quê? Por causa disso aí. E quem são esses que estão questionando? Eram os gnósticos. Os gnósticos eram um povo que ele se vivia pela cultura, pelo conhecimento, pela inteligência humana. Eles tinham o secretismo, que eram as coisas que eles viam, que eles entendiam, que eles analisavam, que eles pesquisavam. Eles estão questionando já faz tempo. Ele não volta mais, ele não vai voltar. Ele está demorando demais. Já passou gerações, já veio gerações, já passou séculos, já veio séculos, e ele não voltou. Está aí, porque desde os pais, que os pais dormiram, todas essas coisas permanecem, como desde o princípio da criação. Permanece mesmo? Tem certeza que todas as coisas permanecem? Permanece não, irmãos. Não permanece não. Você não está prestando atenção no que está acontecendo no Oriente? Você não está prestando atenção no calor que você está sobre seu corpo? A Bíblia diz que a terra vai pegar fogo. E você ainda não percebeu, não? O que está acontecendo? Você está achando que está quente? Espera mais uns anos. Espera mais um pouco que você vai ver. O que é calor na terra? Você não está vendo nenhum sinais? Você não está prestando atenção em nada? Ontem os meninos foram fazer aqui a piscininha, era 2 e ia dar 3 horas da tarde. Eu pedi para elas, por favor, prainha, não deixe essas crianças ir para o sol não, por favor. Vai dar insolação nessas crianças. Um calor, irmão, terrível. Hoje nós saímos aqui do madrugadão, ontem era 6 horas, mostrei pastor Júnior, pastor Neto, já tinha sol, quente. Então, o calor, irmão, o sol... Irmãos, se você for pegar pelo lado científico, os gnósticos tinham que saber disso. Que a poluição, que a camada de ozônio está trazendo esse dano para a natureza. Mas é porque é espiritual, irmãos. Quando é espiritual, você estriba no seu próprio conhecimento. E aí você é enganado, você é iludido. É igual o cinto do carro. Colocar uma pessoa lá, ele vai apitar. Mas se colocar um saco de cesta, ele também vai apitar. Ele foi enganado. Verso 5. Porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus, bem como terra, o qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus. Pedro, eles estão questionando a Pedro com relação a isso. 6. Pela qual veio parecer o mundo daquele tempo, afogando em águas. Eles estão falando de quê? De quê? Do dilúvio. Verso 7. Ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, tem sido entesourada para o fogo, estando reservada para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa. Que promessa? Qual que é a promessa? De voltar. Como alguns a julga demorada. Talvez você está aqui, você está falando, não, Jesus não volta agora não. Tem os que dizem, menos de 300 anos Jesus não volta, menos de 500 não volta. Por quê? Pastor Hernando Dias Lopes diz, porque são os ímpios.
Eles não querem abandonar a sua impiedade. Eles não querem abandonar os seus pecados. Por isso eles dizem que Jesus não vai voltar agora. Pelo contrário, é longânima para convosco. Presta atenção, irmãos. Pedro está dizendo, isso aí é longanimidade, isso aí é bondade. Irmãos, fala sério. Se Jesus voltar hoje aqui, todo o ministério Fé e Família sobe. É por isso que ele ainda não veio. É por isso que ele ainda não veio. Talvez eu não suba. É pela sua misericórdia que ele ainda não veio. E a gente acha que é demorado. Eu falei para o Gabriel, cadê o Gabriel? Gabriel, hoje nós somos juntos, estava quente, não estava, Gabriel? Entramos no carro, terrível, calor, não foi? Eu falei assim, Gabriel, você já imaginou o inferno? Irmãos, o quê? Você não tem noção não, irmão. Nós estamos sentindo esse calor, você corre para o ar-condicionado, quer água, quer... Irmãos, imagine o inferno. Não queira conhecer esse calor do inferno, irmão. Não queira. Não chega perto do que nós estamos sentindo aqui na terra. E Pedro está advertindo essas pessoas. Vocês acham que está demorado? Não, é pela bondade e misericórdia. Aí você vive pecando e faz prova. Não, Deus não me castigou, Deus não pesou a mão, Deus não me matou. Não, é misericórdia. É a misericórdia a causa de nós não sermos consumidos. Agora, não confunda a misericórdia com que ele não vai voltar. Não confunda. Pedro está dizendo, pelo contrário, queridos. Ele é longânimo para convosco. Põe a mão assim no seu coração e diz assim, Jesus, obrigado, porque o Senhor ainda não voltou. Fala para ele que você vai se preparar, fala. Se prepara, irmão. Se prepara. Se prepara. O dia, a hora, ninguém sabe. Vai ser um dia comum, como o de hoje, da política no Estado. Você vai lá para apertar o dedo da urna, Jesus, vá, leva você. E às vezes você está com o seu irmão, com a sua filha, com o seu filho. E alguém foi arrebatado, você procura, você olha, não encontra ninguém. Já era. Já era. Eu vi um comentário do pastor Luciano Subirá, é uma pessoa de confiança, eu devo comentar. Ele disse algo interessante, que nós devemos tomar cuidado com o filme, o ensinamento, com o título, Deixados para Trás. O que ele alerta? Precisamos ter muito cuidado, porque segundo ele, o ensino você na segunda vinda de Cristo, você ficou deixado para trás, nós vamos dar um jeito de você ter uma nova oportunidade. Ei, cuidado, hein? Não vai existir outra oportunidade, hein? Não caia nessa, hein? É só mais uma vez. Vocês observaram bem o que foi dito aqui. Eu disse quando o Messias foi prometido e se cumpriu, ele veio. Agora ele vai voltar a segunda vez. Se você não for dessa vez, não terá mais chance. Não terá repescagem. Não terá. O dia é hoje, a hora é agora, o momento é agora. É a oportunidade que eu tenho, que você tem, fazer memória, até que ele venha. Ele pode vir hoje, ele pode vir nessa noite. E graças a Deus, porque ele está nos despertando para isso, através da sua palavra. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem, senão que todos cheguem, senão que todos cheguem, senão que todos cheguem. O que, igreja? Ao arrependimento!
Igreja, é tempo de se arrepender. É tempo de se arrepender. Talvez eu seja uma voz que clama do deserto, mas está registrado. É tempo de se arrepender. Ai, irmãos, quando disseram para mim literalmente um dia que se eu não batizasse eu iria para o inferno, me deu um desespero tão grande, tão grande, tão grande, que a primeira pessoa que eu encontrei, eu chamei ela para me batizar, porque eu não queria ir para o inferno. Passou-se esse processo, eu conheci o Senhor Jesus, hoje eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre pela misericórdia e bondade de Deus. Pedro está dizendo, cuidado, cuidado com os falsos mestres, cuidado com o que você está ouvindo na internet, cuidado com os conselhos que você está recebendo, pode tudo. Eu vi uma moça aí que se diz que a profissão dela é a área da prostituição, e ela pregava sobre Jesus, pregando sobre Jesus, quem estava na plateia deu um grito e falou assim, cala a sua boca, você não pode falar de Jesus. Por quê, irmãos? Porque está agindo como esses gnósticos, como esses falsos mestres, dizendo você pode tudo, a vida é sua, você faz o que você quiser. Se você aceitou Jesus, a vida não é mais sua. O apóstolo Paulo diz e nos ensina, porventura não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Não foste de vós mesmo, não sois de vós mesmo. Nós temos que pedir autorização a Deus, sim. Nós temos que obedecer a palavra de Deus, sim. Nós estamos obedecendo político. Nós estamos sendo cabo eleitoral de políticos. Por que não vamos obedecer a palavra de Deus? Pedro está dizendo, a mente de vocês são mentes esclarecidas, mas o falso ensino, o falso engano, absorveu o conhecimento de vocês. Cuidado, igreja, cuidado se você quer ouvir o que te agrada, cuidado se você não quer ouvir o que você precisa ouvir, o que nós precisamos ouvir, porque senão nós vamos nos enveredar, vamos acreditar, vamos confiar. E ele diz, querendo que nenhum pereça. E graças a Deus, irmãos, que ele não veio antes de você converter, antes de eu converter. Você já parou para pensar? Nós ouvimos aqui que a irmã Maria aceitou Jesus em 63. 69. Eu tinha 3 anos. Tem mais de 45 anos, 50 anos que essa mulher serve a Jesus. Por que ela serve a Jesus esse tempo todo? Se ela tinha uma juventude, se ela tinha uma mocidade, ela preferiu servir a Cristo. O que levou essa mulher a isso? E ele está dizendo, olha, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, o qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão o quê? O que é abrasados? Vai ser queimado, irmão. Tudo na terra vai ser queimado. Você está acumulando muita coisa, vai pegar fogo em tudo. Vai queimar tudo. Tudo. Você pode adquirir riqueza, você pode ter bens, é tudo bênção, é bacana, mas vai queimar tudo, irmão. Pedro está dizendo, escuta o que eu estou dizendo para vocês. A sabedoria de vocês, aonde estão levando vocês? Também a terra e as obras que nela existem, pode ser mais bonito que foi, irmão. Esses pontos turísticos, mas ali vai tudo queimar.
verso 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Santo procedimento e piedade. Santo procedimento e piedade. Quem é que quer viver assim, irmãos? No dia que Jesus vier, você está dentro da igreja, você andar com a Bíblia na mão não significa que você vai para o céu. E você olhar lá para fora, ver as pessoas, dizer, aqueles lá não vão, mas eu vou. E muitas vezes nós negligenciamos, irmãos, aquilo que nós precisamos fazer. Se nós somos cristãos, pequenos cristos, atitude de Cristo, se nós não oramos, irmãos, como nosso Jesus, se nós não jejuamos, se nós não conhecemos a palavra de Deus, do nosso Pai, que cristão nós somos, irmãos? Que cristão eu e você nós somos? E ele diz, esperando, apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos, verso 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita o quê? E justiça aqui está considerando o quê? A presença do Senhor. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados, por Ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Eu gostaria que nós lêssemos de novo esse texto. Preste atenção, irmãos. Você não está ouvindo a voz de Pedro, você não está ouvindo a voz do apóstolo Paulo, você não está ouvindo a voz do Senhor Jesus, mas a voz que vos fala é com a palavra deste que vos fala. A palavra de Deus. No dia que o Senhor Jesus vier, essas três situações precisam ser encontradas na minha e na sua vida. Vamos ler de novo, 1, 2, 3. Por essa razão, pois amados, esperando essas coisas, que coisas que nós estamos esperando? A volta de Jesus. Empenhar-vos por seres achados. Você vai ser procurado, você vai procurar ser achado, mas você não pode ser achado de qualquer jeito. Você não pode. Deus tem dado sinais nessa igreja, irmãos. Talvez alguns cristãos como vocês, como a igreja está cheia, não sabem que uma vez por mês nós estamos aqui no madrugadão, das 4 às 6 da manhã buscando o Senhor. Tem pessoas aqui que acordam às 3, às 4, vão ralar, debaixo de sol, debaixo de chuva. Deus dá saúde, Deus dá força, vai lá, desempenha o melhor trabalho para a empresa. E não tem coragem de vir no final de semana dizer, Senhor, muito obrigado, eu quero levantar de madrugada para buscar o Senhor. Mas eu estou tão cansado, eu trabalhei a semana toda, eu preciso de um descanso. Aí você não devota aquele que te dá a condição de você trabalhar, de você ganhar o pão de cada dia, porque você está cansado. Esse dia que Jesus virá vai ser inesperado. Talvez vai ser o dia que você teria oportunidade de dizer, Senhor, eu estou pronto para o dia que o Senhor vier. Mas ouça bem, o Espírito Santo de Deus, Ele tem operado na vida das pessoas. Muitas vezes nós pensamos, não está acontecendo nada, está acontecendo. Qual que é o seu nome, minha filha? Eu esqueci. Dona? Fica de pé aí, Dona Rosa. A Dona Rosa esteve aqui no madrugadão, irmão. E você não veio. E você acredita que a Dona Rose não era crente? Nossa, que coisa. Foi sua vizinha? Dona Rose, a senhora aceitou Jesus na madrugada hoje, não foi? De sábado, sexta para sábado, não foi? Vamos aplaudir o Senhor. Jesus a trouxe aqui para o madrugadão. Mas, você já é salvo? Sua salvação está garantida? Está de boa. É assim que os gnósticos pensavam.
Eu estou garantido. Eu estou, together com Jeová. Eu estou assim com Jeová. Cuidado, irmãos. O Senhor Jesus diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Deixa eu só passar para vocês para encerrar. Obrigado, Jesus, por segurar esse cronômetro e resistir às orações contrárias. Ouça, irmão, isso aqui. Eu vou estar encerrando. A Bíblia diz, Timóteo nos orienta, não só nós desejarmos a vinda de Jesus, mas nós amarmos a vinda do nosso Senhor. Amarmos. Antigamente nós declarávamos em cantata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Hoje nós estamos ouvindo, Maranata, fica Senhor Jesus. Um dia eu fui brincar com a minha filha, filha, você está com a... Serve para você também, aproveitar aqui. Ei, Gigi, você marcou o casamento, hein? Eu brincando com a Vitória, ei, Vitória, se Jesus... Não, pai, não brinca não, pai. Ele não vai vir agora não, pai. Você está vendo? Eu falei assim, filha, que é isso? Ah, então, aí, ó, já arrumou outra alternativa, aí, ó, tá vendo? Ninguém joga, agora pode. A Bíblia diz que nós precisamos amar. Coloca aí, por gentileza. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Guarda isso no seu coração nessa noite. Você vai sair daqui desejando, amando a volta do Senhor Jesus. E com isso, a Bíblia também diz que nós podemos apressar a vinda do Senhor, sabia? Me pergunta como? Pregando, evangelizando, ganhamos almas para Jesus. Dê um aplauso, pelo amor de Deus. Prega o Evangelho, anuncia boas novas. 2 Timóteo 4:8. Deixa eu conferir isso. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Diga para o seu irmão, a partir de hoje, eu vou amar a vida do meu Jesus. Amar a vida de Jesus, irmão. Agora, duas coisas vão acontecer no dia que Jesus voltar. Nós vamos ouvir duas pronúncias dele. Duas coisas. Você quer ouvir a boa ou a ruim? Eu vou falar a ruim primeiro. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Quem gostaria de ouvir essa? Mas ele vai falar. Ele vai falar. A segunda ele vai falar. Vindes, bendito de meu Pai. Entrai-vos no gozo do vosso Senhor. Quem gostaria de estar nessas? Aleluia! Diga para o seu irmão, você vai estar na segunda, 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 você vai estar na segunda. Diga, você vai estar na segunda. Ele vai te despertar para a segunda vinda dele, meu filho. Na segunda vinda de Jesus. Vai ser só mais uma vez. Só mais uma vez. É por isso que ele não deixou você partir. Se cumpriu na sua vida aquele texto. Pela misericórdia. Seu nome deveria mudar para misericórdia. Muitas pessoas, seu Nilson, o senhor além de profeta, o seu nome vai ser profeta misericórdia.
É a misericórdia de Deus, irmãos, que é sobre as nossas vidas. É por isso que nós precisamos amar a vinda do nosso Senhor. Quando nós amamos a vinda do Senhor, nós estamos dando sentido ao preço que Ele pagou na cruz. O texto que nós lemos, um dos versículos, diz que nós precisamos estar apercebido do retorno do Senhor. Interessante, irmãos, o pastor Hernando Dias Lopes, ele diz o seguinte, repete comigo: a volta do Senhor Jesus será pessoal, será visível, será audível, será repentina, será inesperada, será inescapável, será vitoriosa. Será inescapável, ninguém vai escapar, irmãos. E será também repentina. Será sem demora. Apocalipse 22, 11 e 12. Pastor Devani, está organizado? Pessoal da nossa ceia? Ok. Será sem demora. Apocalipse 14, 11 e 12. Está escrito assim: continue justo fazendo justiça, continue imundo ainda sendo imundo, e o justo continua na prática da justiça, e o santo continua o quê? Santificar-se. É tempo de santificação. Fala para o seu irmão que está, meu irmão, é tempo de santidade. É tempo de santidade. É tempo de santidade. É tempo de santificação. É tempo de purificação. Verso 12. E eis que veio, e eis que veio, e eis que veio. Os gnósticos tinham que ter conhecido Apocalipse. Porque a demora deles não é a demora do Senhor Jesus. Quando Jó estava passando por tremendas provações, que ele conhecia só Deus de ouvir falar, quando ele começou a querer ordenar Deus, Deus disse: Jó, onde você estava quando eu criei tudo isso aqui? Esse negócio de dar ordem para Deus não funciona, não cai nessa não. Ele está dizendo: venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Galardão, irmãos, da obra de Deus. A Bíblia diz que será como um ladrão. Apocalipse 16, 15. Interessante, irmãos, que também Jesus fala lá nos evangelhos: eis que venho sem esse é o segundo. Eis que venho como vem quem? Bem-aventurado aquele que e guarda as suas, para que não andes e não veja a sua vergonha. Roupa fala de quê, irmãos? De vestimenta, de pureza, de santidade. Tem muitas pessoas dentro da igreja nuas, expondo as suas vergonhas, expondo os seus pecados. Vão ser vistos todos eles. E o Senhor está dizendo: olha, eu vou vir como ladrão. O ladrão toca a campainha quando vem? Bate na porta? Não. Ele vem quando ninguém espera. E entenda, ele não leva nada velho. Ele não leva nada sem valor. Senhor Jesus: virei como ladrão. Bem-aventurado aqueles que vigia. Com o dedo de profeta aponta para o seu irmão: meu irmão, vigia. Vigia com a sua santidade. Vigia com a sua pureza. Vigia com a sua vida. Vigia. O apóstolo João está dizendo: vigia, irmão. O dia e a hora ninguém sabe. Nós precisamos estar atento, precisamos estar à espreita, precisamos estar vigilante, porque esse dia e essa hora ninguém sabe, mas o certo é que ele virá. Se coloque de pé, por favor. Vocês lembram da passagem das 10 virgens de Mateus capítulo 25? A Bíblia diz que tinha 10 virgens, 5 eram nécias e 5 eram prudentes, só que todas dormiram. A questão não estava no sono, irmão, a questão estava na hora da partida para o encontro com o noivo.
5 pensavam que o noivo não viria. E não levou o azeite. Não levou o óleo. Um dos sinais da vinda do Senhor Jesus muitas vezes nós não percebemos, o nosso descrédito. O nosso descrédito. Nós não acreditamos mais que Ele vai voltar. E nós vivemos como se Ele não voltasse nunca mais. E muitos de nós vamos ser pegos de surpresa. Os evangelhos dizem que serão como nos dias de Noé. Estarão negociando, estarão dando-se em casamento. Será como um dia comum, o dia que Ele vai voltar. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar prontos, nós precisamos estar vigilantes. E o ato da nossa ceia, eu quero convidar aqui os irmãos que foram convidados. E o ato da nossa ceia, irmãos, segundo o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, diz: até que Ele volte. Ele vai voltar. Eu não sei, tem pessoas, irmãos, que eu só vejo aqui na igreja no dia da ceia. Ela consegue ficar 1 mês sem vir no culto, na igreja. 1 mês. Eu não sei como que ela faz para ter comunhão com Deus. Eu não sei como que consegue. Mas isso fala do quê? Do que nós estamos falando. Elas estão trabalhando, elas estão se dando a trabalhar, mas elas não estão percebendo que o dia está sendo contado e será repentino. A Bíblia diz que será como um relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente, como um raio. Ele vai voltar. Hoje ainda nós temos a oportunidade de tomar mais uma ceia. Você comer um cálice, tomar um cálice e comer um pão. Mas que esse ato venha contar de fato, para você sair daqui hoje e dizer: a partir de hoje, a minha vida nunca mais será a mesma. Nunca mais, nunca mais. Porque quando Ele voltar, ninguém vai poder interceder por você e dizer: Jesus, tenha misericórdia desse, tenha misericórdia daquele. Jesus vai falar para você: eu já tive misericórdia. É por isso que eu esperei. Mas Ele não quer a minha misericórdia. Que o Espírito Santo de Deus desperte no meu espírito, no seu espírito, esse amor da volta do Senhor Jesus. Eu quero convidar a todos vocês nesse momento. Eu quero orar por isso. Que diante daquilo que nós falamos, o que representa a ceia, você não deixe de cear. Tem pessoas, irmãos, que deixam a ceia para assistir a partida de futebol do seu time. Tem pessoas que deixam a ceia, irmãos, conseguem em uma sentada assistir 5, 10 capítulos de uma série e não conseguem ler 5 capítulos da Bíblia. Isso precisa mudar no nosso meio, irmão, porque nós precisamos ter expectativa daquilo que nos dá esperança. A sua esperança, a minha esperança se chama Jesus Cristo. E ao tomar do cálice, ao comer do pão, a vida de Jesus se manifesta na sua e na minha vida. Saia do seu lugar e venha. Tem uma mesa lá atrás, no pé ali da escada, e tem a outra ali na entrada. Pode ir até lá. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu.
Você que já pegou o seu cálice, traga o seu cálice com seu irmão, com seus familiares, enquanto os irmãos terminam de pegar ali, por favor. Troca, tem esse momento de comunhão. Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Ele há de vir, ele há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, santo, santo. Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto. Louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Alguém ficou sem pegar seu pão? Alguém pegou, ficou sem pegar a sua ceia? Extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Em João, o Evangelho de João, capítulo 13, diz que Jesus servia a ceia para os seus discípulos. Imagine, irmão, você colocar a mão onde Jesus colocava a mão para poder comer, tomar a ceia. E na glória isso vai voltar um dia. Nós vamos ceiar com Ele, como seu povo, como sua igreja. É muito bom você ter esperança naquilo que a palavra de Deus nos traz como esperança. A carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 26, diz assim: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Paulo dá um conceito, irmãos, da indignidade de tomar o pão e a ceia de maneira indigna. Em que sentido? A falta de valor, a falta de amor, a falta de carinho que tudo isso aqui representa para mim e para você. Ele diz que nós faríamos isso por um tempo, porque chegará um tempo que Ele estará ceando conosco. É por isso que você precisa honrar esse momento de comunhão, como o corpo de Cristo, como a semelhança de Cristo, como ter a vida de Cristo. Tudo isso no reino espiritual. Ele é verdadeiro, Ele é genuíno. É por isso que você se mantém de pé. Você não se mantém de pé simplesmente pelos seus tônus musculares, pela vitamina que você toma, ou pela genética que você tem. Você se mantém de pé porque há uma força invisível que te sustenta e te mantém de pé todos os dias, todos os dias, todos os dias. É essa força que te mantém de pé. É esse favor que te protege, que te guarda e te livra. E ele diz, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice dizendo: este é o cálice, é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Você pode tomar. És adorado entre nós. Você que pode agradecer, você que pode glorificar o nome do Senhor.
Nesse tempo que você vai se ajoelhar, lembre-se, mas nada se você estará fazendo memória daquele que morreu e ressuscitou. Aleluia! Oh, Espírito Santo! Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Ele vem me buscar. Aleluia! Nós queremos agradecer a Ti, Senhor, te render louvores e adoração, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Dê um aplauso bem forte ao nosso Deus. Toda honra, toda glória, Não deseja toda adoração. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor pela sua vida. Aplauda o Senhor pela sua morte. Aplauda o Senhor pela sua ressurreição. Oh,